Olá, eu sou a Cris Corsini e eu ensino professores o que e como fazer para controlar a ansiedade e diminuir o estresse provocado pelo dia a dia na sala de aula. Ou seja, eu ajudo o professor a cuidar do seu bem-estar emocional. Hoje, pessoal, é dia 7 de julho. Se a gente for considerar aí o calendário escolar, nós estamos já em período de férias. Então, eu vou começar esse vídeo com uma pequena provocação. Você aí, professor, tirou férias ou está de férias? E aí você deve estar falando assim, ou pensando, como assim? Gente, tem diferença entre tirar férias e estar de férias. Vamos lá, professor. A gente tem aí uma rotina para lá de agitada. A gente corre para tudo quanto é lado, corre para lá, corre para cá. A grande maioria de nós aí tem jornada dupla, até tripla de trabalho. Mas agora, né, especificamente hoje, nós estamos aqui desfrutando do nosso mais que merecido repouso. Férias. Todo mundo gosta de férias. Para relaxar, para descansar, para recuperar as energias, para não ter que acordar lá de madrugada, pelo menos não por obrigação, para ter mais tempo livre para a gente fazer aquilo que a gente gosta. Férias, pessoal, não é um capricho. Férias é uma questão de necessidade, uma necessidade real. E não é só por conta da produtividade, mas é por conta, gente, do nosso bem-estar físico e emocional. Tem estudos, para vocês terem uma ideia, que mostram que as férias são importantes para a nossa saúde cardiovascular, para a pressão arterial, para melhorar o nosso nível de cortisol, que é o hormônio que ajuda no controle do estresse, que reduz a inflamação, que otimiza o nosso sistema imunológico, que mantém os níveis ideais de açúcar no nosso sangue. Então, o cortisol, gente, ele é muito semelhante ao colesterol. Ele tem que estar em equilíbrio. Se os índices estiverem muito altos ou muito baixos, é sinal que a gente vai ter problema. E ó, uma curiosidade. Vocês sabiam que inicialmente essa pausa que a gente chama de férias, ela era ditada pela religião? Pois é, para poder organizar esse tema para conversar aqui com vocês, eu fui pesquisar. E é isso mesmo, ela era ditada pela religião. Por quê? Porque Deus descansou no sétimo dia. Só que hoje o trabalho avançou e está avançando cada vez mais sobre outros aspectos da nossa vida. Então, gente, o descanso é hoje uma questão de saúde. Não está ligada só a uma questão do descanso, está ligado à saúde, à promoção do nosso bem-estar físico. E ela também tem uma relação direta com a nossa produtividade. Tem um autor norte-americano chamado Joy Robinson. Ele escreveu o livro Work to Live, ou seja, trabalhar para viver.
E ele diz que nós somos como máquinas de energia. Por isso, a gente tem que estar sempre repondo a energia que a gente está consumindo. E mais, ele coloca que a gente anseia psicologicamente pelas férias. Então, não é só uma questão física, é também uma questão mental. E por que a gente anseia psicologicamente pelas férias? Porque o nosso cérebro, ele quer, acima de qualquer coisa, duas coisinhas para ele obter plenitude: novidade e desafio. E as férias oferecem essas duas coisas, e se a gente for ver, em abundância, tanto novidade quanto desafio. Então, gente, o tema saúde mental, ele já vem sendo discutido há muito tempo, né? Já é visto hoje como uma prioridade global. Eu já falei isso em outras lives, que alguns estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. O segundo país com mais casos de depressão em todo o continente americano. E especificamente em relação à nossa profissão, eu também já disse numa live que uma pesquisa que foi feita pela revista, pela Nova Escola, em 2021, durante a pandemia do novo coronavírus, afirmou, né, o quanto que os nossos professores tiveram a saúde mental afetada. 72%. 72% dos nossos professores aqui no Brasil tiveram a saúde mental afetada durante a pandemia. Dado de uma pesquisa de 2021. Uma pesquisa mais recente, nesse primeiro semestre do ano de 2022, uma pesquisa realizada por uma consultoria encomendada pelos sindicatos do Rio Grande do Sul, revelou que 54% dos professores entrevistados afirmaram que a saúde mental deles estava mais comprometida nesse primeiro semestre do que em relação a 2021. Então, se a gente parar para pensar, gente, comparando essas duas pesquisas, 2021 da Nova Escola e essa que foi realizada em 2022, piorou, porque 54% hoje diz que está pior em relação ao ano passado. Então, pessoal, se a gente está falando que o período de férias é importante para relaxar, para a gente descansar, para a gente desacelerar, automaticamente eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que férias está diretamente relacionada à nossa saúde mental, certo? A interrupção dessa rotina de trabalho, ela é imprescindível, então, para o nosso bem-estar físico e também mental. Então, nesse sentido, saber como aproveitar esse período de descanso, gente, é fundamental. Por isso que eu comecei esse vídeo com aquela provocação. Você tirou férias ou você está de férias?
E para responder essa pergunta, você tem que ser capaz de responder o seguinte: professor, será que você, hoje, dia 7 de julho, será que você conseguiu se desligar mesmo do seu trabalho? Sim, gente, a gente precisa responder essa pergunta, porque tem uma diferença grande. O que a gente tem visto é que esse conceito original das férias, ele está desaparecendo. Por quê? Porque as pessoas, elas muitas vezes estão perdendo a capacidade de descansar, perdendo a capacidade de desacelerar, de aquietar-se. Elas estão tirando férias, mas elas não estão em férias. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente pode ficar aí 1, 2 semanas num baita de um paraíso tropical, num lugar lindo, maravilhoso, paisagens bucólicas, enfim, conhecer a cultura de um outro país, a história, né, de um outro país, enfim. Mas se a gente não tiver um momento de descanso, de desconexão, não é férias. Conseguiram entender? Férias, gente, é desacelerar, é aquietar. Algumas pessoas, apesar de entrarem de férias, elas não conseguem, de fato, nem ao menos se desligarem do trabalho. Ou seja, elas não estão efetivamente de férias. Elas não usufruem desse período de descanso. Estar de férias, pessoal, significa conseguir se desconectar do trabalho, do ambiente de trabalho, para que assim a gente possa restaurar as nossas energias, para que assim a gente possa reequilibrar as nossas emoções. E aí é que entra o nosso bem-estar emocional. Em média, a gente precisa de 7 a 10 dias para poder, assim, esquecer da nossa rotina de trabalho. 7 a 10 dias. E já tem estudos que apontam que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade para conseguir se desconectar. Ou seja, as mulheres demoram um pouco mais que os homens, né? Um pouco mais que esses 7 a 10 dias. Então, eu vou te fazer uma nova pergunta. Será que você sabe como se desligar por completo do seu trabalho? Será que você sabe realmente entrar no clima das férias? Férias, pessoal, não é só uma obrigação trabalhista, é também uma forma da gente garantir a nossa saúde. Então, quando a gente cria uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo, enfim, a gente está submetendo o nosso corpo e a nossa mente a um determinado esforço, ou seja, uma rotina, e todo dia eu percorro aquelas mesmas etapas, ou seja, eu estou submetendo o meu corpo e a minha mente àquele padrão.
Então, após alguns meses desse esforço, que acontece aí tanto de forma contínua quanto repetitiva, a gente precisa fazer uma pausa. Afinal de contas, o nosso cérebro e o nosso corpo, eles precisam de um tempo para poderem relaxar e se recuperar. Quando a gente adia essa pausa, a gente acaba exigindo que o nosso corpo e que a nossa mente trabalhem no limite da força, tanto mental quanto física. É como se fosse assim, o último suspiro, entendeu? Só que isso, gente, acaba tendo uma consequência, que é desestruturando a nossa capacidade de produção. E, lógico, fragiliza tanto a nossa saúde física quanto o nosso estado emocional. É como se eu colocasse um fusquinha que já está com um motor super velho numa rampa e exigisse que aquele fusquinha apostasse uma corrida com uma Ferrari. Vai pifar, ok? Então, gente, é desse esforço extra, tanto físico quanto mental, que se a gente não cuidar, acaba levando a quê? Acaba levando ao burnout e à depressão. Então, vejam como muitas vezes a gente trata as férias como aquela coisa assim, nossa, agora parece que o mundo vai acabar nesses próximos 30 dias. Só que vejam o quanto isso compromete a nossa saúde física. E por mais que a gente fale assim, não, mas eu vou visitar um monte de lugar, eu vou ver coisa bonita, eu vou fazer coisa que eu gosto, isso tudo eu vou, vai crescendo a ansiedade. E isso compromete, sim, a nossa saúde mental. Então, o que a gente precisa é entender principalmente essas férias de julho. Por quê? Porque não houve o término de um processo. Ao contrário, houve apenas uma pequena pausa. Daqui 30 dias eu vou ter que retomar o mesmo trabalho. No nosso caso, que somos professores, com aquele mesmo grupo. Então, não houve um fechamento como acontece com as férias de dezembro. Férias de julho, gente, elas são apenas uma pausa. Então, eu preciso cuidar para que eu não volte mais cansada de quando eu saí, comparado com quando eu saí. Então, gente, eu aprendi, infelizmente, eu falo que, na verdade, a gente aprende pelo amor e pela dor. Eu, infelizmente, aprendi a duras penas e paguei um preço muito alto, inclusive com a minha saúde, entendendo que a vida, ela não é só trabalho e que a gente precisa fazer essas pausas. A gente precisa se desconectar do trabalho. Os benefícios das férias, dessa pausa, além de estar ligado ao à nossa produtividade, também está ligado à qualidade dos nossos vínculos, dos nossos relacionamentos interpessoais. Então, existem alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai entrar em férias em julho.
não apenas tirar férias em julho, ok? Primeira coisa, gente, férias não significa de julho, né? Não significa que a gente tem que bater lá do outro lado do mundo, que a gente tem que ficar andando de um lado para o outro, gastando sola de sapato, porque vai aqui, vai lá, vai não sei aonde, vai visitar não sei o quê. Não, gente. Férias de julho é momento de parada, momento de desacelerar. Então, se nessas minhas férias, se nesse período de 30 dias, eu tirei alguns dias para gastar a tal da sola do sapato, eu também vou precisar de alguns dias para poder descansar. Por quê? Talvez eu até consiga me desconectar do trabalho, mas não necessariamente viajando, indo de lá para cá, de cá para lá, eu vou conseguir descansar. E as férias de julho, elas são importantes para isso. Então, do mesmo jeito que eu tenho um período de viagem, eu tenho que ter um período para descansar, para me aclimatar à volta, ok? Um outro cuidado, gente, é não ficar usando o período das férias de vocês para ficar resolvendo assunto pendente. Férias, gente, é para mudar a rotina, mudar as atividades, fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas para vocês. O nosso cérebro agradece. Férias é para a gente focar no agora, é para a gente focar nos nossos dias de hoje e não para ficar pensando, porque eu precisava ter feito isso, então eu vou fazer agora, porque depois eu vou precisar fazer aquilo, então deixa eu já fazer agora. Então não é nem para ficar lembrando o que deixou lá para trás, então vou resolver o problema agora, e nem para também resolver problemas futuros. Férias é aqui e é agora, ok? E por fim, gente, o cuidado mais importante: esquecer o lado profissional, inclusive os problemas que te esperam no retorno. Infelizmente, tem muita gente que absorve aquela cultura de que ser bom profissional é ser workaholic. Eu brinco que, no nosso caso, né, na nossa profissão, é o furor pedagógico. Gente, como se tudo ou como se o mundo fosse acabar amanhã. Como se todo o nosso tempo tivesse que ser dedicado à nossa profissão para que a gente possa ser considerado um profissional top. E aí, gente, tem muito professor que sai de férias e fica assim: porque eu já vou preparar o planejamento, porque eu já vou preparar as atividades para quando voltar, a lembrancinha para as crianças para quando voltar para as aulas, os planos. Gente, para com tudo isso. Se tem uma coisa que a gente não deve fazer nas férias, é levar o crachazinho ou o jaleco de professor. Esquece. Férias é para você lembrar do seu papel de mãe, de filha, de esposa, de amiga, de irmã, de prima.
Férias é para você lembrar qualquer outro papel, menos o de professora. Férias é para você lembrar do seu papel eu, Cristina, você, Maria, você, José, você, João, você, Lúcia, cada um com a sua identidade pessoal e não profissional. Então, esqueçam essa eu preciso fazer. Você vai fazer quando você voltar. A pessoa que é assim, gente, que fica, porque eu vou levar o materialzinho para fazer as atividades, eu vou levar esse material também porque eu vou fazer as lembrancinhas, porque eu vou aproveitar o tempo para planejar. Gente, a pessoa que é assim sempre leva o estresse na bagagem. Sempre leva o estresse, a maletinha do estresse. Independentemente do destino. Seja um lugar que ela vai viajar paradisíaco, seja ficar em casa, seja passear no shopping, ela vai estar o tempo inteiro carregando a bolsinha do estresse. Isso não pode, gente. Férias é para desconectar. E se tem uma pessoa que aprendeu que a gente não é imprescindível, nós não somos imprescindíveis, muito menos insubstituíveis. Eu aprendi essa lição a duras penas, por conta de muita dor, mas eu aprendi. Depois de ter ouvido até do meu marido que eu não era mantenedora do lugar onde eu trabalhava, que eu era uma simples funcionária, que eu tinha, sim, que ser responsável, engajada, comprometida, mas eu era uma simples funcionária. E que se um dia desse na telha da pessoa que me contratou me mandar embora, ela faria isso sem dó nem piedade. E querem saber? Ela fez. Então, gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Isso é um mantra. Nós não somos insubstituíveis. De novo, nós não somos insubstituíveis. Nós não somos imprescindíveis. Repitam isso várias e várias e várias vezes. Então, não é, gente, para ficar checando o seu e-mail, nem escrever para os colegas, para o coordenador, perguntando se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, se já pensou na atividade que vai fazer para o primeiro dia de retorno às aulas, se quer que prepare, não sei o quê. Não! Eles conseguem, gente, e muito bem sobreviver sem a gente. Eu sei que é duro e é difícil ouvir isso, mas é verdade. Eu já passei por isso. E ninguém quer saber, quando você é substituída, se você está bem, se você precisa de alguma coisa, se querem que prepare alguma coisa para você. Ninguém faz isso. Então, parem. Pensem que quanto mais você puder descansar agora,
mais produtivo você será no retorno. Então, gente, nessa época de e-mail, de WhatsApp, enfim, da tecnologia, férias de julho, a ideia é deitar numa rede e não ficar em rede, muito menos quando a rede é da escola. Entenderam? Enfim, gente, deem férias ao corpo de vocês e principalmente a mente de vocês. A saúde mental, o bem-estar emocional de vocês, o controle da ansiedade, o saber lidar com o estresse, dependem dessas férias de julho. Coloquem isso na cabeça de vocês. Descansem. Desacelerem. Recarreguem as energias. Passeiem, mas saibam descansar. Beijo grande, boas férias e até a próxima.